É ano eleitoral e agora pautas de liberdade estão muito populares. A privatização, a desburocratização, a redução do Estado, redução de impostos, etc, etc, etc. E como é que a gente vai diferenciar os políticos que de fato têm algum amor pela liberdade, ou não os políticos, mas os candidatos que têm um amor de fato pela liberdade, acreditam nisso mesmo, dos que estão mentindo pra você, ou dos que acham que gostam de liberdade, mas quando chegar na hora do vamos ver, vão soçar e vão esquerdar. Como é que a gente faz isso? E a metodologia que eu quero sugerir é: olhe os princípios fundamentais do cara, muito mais do que as ideias que ele defende de políticas para serem implementadas agora. Isso tem vários motivos, mas o principal é que essas coisas são diferentes e volta e meia existem contradições. Isso é normal, pessoas se contradizem. A maior parte das pessoas nunca parou para fazer um exame completo de todo o raciocínio deles para ver se não tem algum furo. E quando as pessoas percebem essa contradição, e eventualmente elas percebem, né, conforme o tempo vai ao infinito, isso se torna uma certeza, elas tendem muito mais a reverter a princípios. Então, o que acontece? Você pode ter um candidato, você pode ter algum cara, algum politicão lá que tá falando: não, eu sou a favor de um mercado maior, de reduzir o tamanho do Estado e tudo mais, mas você olha, vai ver o princípio do cara, é coletivista, é antirracionalista, é Brasil acima de tudo. Quer dizer, você sabe que eu tô falando do Jair Bolsonaro já. Não precisa nem mais disfarçar. Você vê um princípio assim: não, peraí. Esse cara tá defendendo coisas agora que são de liberdade. Mas isso é uma contradição direta com os princípios de individualismo versus coletivismo do cara. Isso é um princípio básico pra você ver se o cara é estatista ou individualista, se ele é a favor de Estado ou a favor de liberdade. Coletivista é a favor de Estado, quer dizer, o coletivo tem que estar acima do indivíduo. O contrário é, não, o indivíduo é soberano, quer dizer, soberania isso se aplica a países, né, mas palavra um pouquinho analogia, o indivíduo é soberano, ele tem o direito de cuidar da vida dele sempre, a não ser que ele agrida outro indivíduo. Se ele agredir outro indivíduo, ele deve restituir essa agressão. Fora isso, a vida é dele. Esse é o princípio individualista. O indivíduo move a sociedade, não é o coletivo que move a sociedade. Então, se o cara tem um princípio coletivista, mas defende ideias de liberdade, tá errado. É uma contradição. E, eventualmente, essa contradição vai sair e, quando a gente for ver a hora de pagar a conta, vai coletivizar. O inverso disso, agora, é o que eu tô aparentemente ainda... estamos vendo, talvez, tem que cuidar com o João Amoedo. E assim, estão me perguntando assim: mas Rafael, pô, você tá achando a candidatura do João Amoedo legal? Eu tô achando legal por enquanto. Agora sim, essa é a coisa. Você excluir alguém, você fala: ó, isso aqui não dá. É fácil, é muito fácil. No caso do Ciro Gomes, o coletivista, fora. Agora você vai apoiar alguém, você vai falar: não, pô, isso aqui tem umas ideias boas. Confira muito bem. Confira muito bem, porque é dois pesos diferentes, não é a mesma coisa, entendeu? Então é uma coisa que eu ainda tô olhando, estamos sondando e tudo mais, mas me aparenta, por enquanto, vamos ver, posso estar errado, ainda pode ser perdido, não é uma declaração de apoio de nenhuma distância, parece ter um princípio individualista, que é o quê? O indivíduo move a sociedade, não os coletivos e o indivíduo que se foda, não, é o indivíduo que move a sociedade. E daí você vê, mas defende umas ideias assim, tipo, contra a legalização das drogas. Tá errado, é contraditório. Sim, é uma contradição flagrante. Se você acha que o indivíduo é soberano, que ele vai cuidar da sua própria vida, você tem que dizer: se ele quiser pôr uma coisa no corpo dele, o problema é dele. É uma contradição. Agora, eu não acho que esse debate vai acontecer nos próximos 4 anos no Brasil, honestamente, mas digamos que acontecesse. Na hora do aperta, o que vai acontecer? O cara vai reverter pro princípio. Quer dizer, o cara tem o direito de cuidar da vida dele ou não? A mesma coisa vale para armas, certo? Não, mas eu sou, digamos, né, algum candidato por aí, seja do Novo ou não sei, o cara fala assim: não, eu defendo liberdade e tal, acho que tem que ter menos Estado, mas eu sou a favor da restrição do porte de armas. Você fala: não, mas peraí, tá errado, né, companheiro? Aí você vai ver, quais são os princípios do cara? O cara é coletivista ou individualista? É um coletivistão. Não tem futuro mesmo, esquece, não se dê um segundo de trabalho para ir atrás disso, já era. Esse barco provavelmente tá afundado. Dá para virar a pessoa? Dá, mas você não é obrigado a fazer isso, muito menos em 1 ano você vai conseguir fazer isso. Agora você vê, o princípio do cara é individualista, mas ele fala: não, é que eu tenho alguma preocupação, assim, que se vender metralhadora no supermercado pode dar merda. Bom, eventualmente ele vai perceber que ele tá errado, ok? Eventualmente ele vai perceber a contradição e reverter a princípio. Esse é o ponto central aqui para se fazer nessa análise. A outra coisa importante de entender disso é que, assim, todo mundo tem um plano e daí passa 5 minutos e aquele teu plano já não é mais isso. Então, assim, só porque tá sendo falado alguma coisa em campanha, você não deveria levar isso tanto a sério assim, porque
é muito improvável que o cenário brasileiro fique a mesma coisa para sempre, e é bem difícil que aquela coisa realmente, de fato, seja passada daquela forma. Vai ter uma proposta, vai ter uma negociação, pode acontecer incêndio no meio do caminho, o Estado pode falir, pode dar crise econômica, o raio que eu parto, um monte de coisa pode acontecer. Então o cara pode ter uma puta ideia legal pra cacete, ou a puta ideia lixo pra cacete, depende. Aí o cara se elege, o cenário muda inteiro, vai todo o plano pro lixo, e daí o que acontece? Dane-se todas aquelas propostas, reverte a princípio. Que é exemplo disso, a Dilma falando de internet grátis na campanha de 2014. Tá bom que basicamente ninguém acreditou que a Dilma de fato ia fazer internet grátis no Brasil. Não consegue fazer o correio dar lucro com o monopólio e vai fazer internet grátis no Brasil. Ah, tá bom, tá. Mas digamos, isso é uma política. Ninguém realmente acreditava que ela de fato ia fazer. Mas daí tá, beleza. Estourou a crise econômica, quer dizer, já tava estourando em 2014, eu só tava mentindo sobre isso. Mas enfim, estourou tudo e daí, bom, pro saco com essa política, reverte pra princípio, que é princípio petista. Bom, acabou. Então, essa é uma coisa importante de entender também, que é o que eu tava analisando, por exemplo, a campanha do Donald Trump. Que, não, mas ele tem essas políticas e tudo mais, eu até me deixei levar, honestamente mesmo, me deixei levar pra algumas coisas que ele falou, por exemplo, vamos cortar 75% das regulações e tal. E também que isso foi depois que ele foi eleito, né? Agora eu não acredito que ele vai fazer mais nada disso, até penso que erro fazer aquele vídeo lá atrás. Mas bom, acontece, né? Quando você é um comentarista, isso acontece. Agora, olha, eu tava olhando o princípio dele. Quais eram os princípios de discurso do Donald Trump? Coletivismo, a América é grande, o presidente vai liderar, é um problema político, quer dizer, é uma análise totalmente errada, princípios totalmente errados. Mas tinha umas políticas boas. Se pá, tinha uns bagulho bom até. Mas daí você olhava e falava, não, peraí, mas o cara vê comércio internacional como um jogo de ganha-perde. E agora também, tá passando aí. Tá falando que vai meter tarifa de importação em aço, em alumínio, etc. Vai ter um vídeo mais específico sobre isso. Mas começou a fazer toda uma guerra de comércio, tá ameaçando, né? E tá aí ameaçando também aumentar gastos do governo americano. Quer dizer, é um coletivista, é um estatista. Mas ele falou umas coisas um pouco mais liberais. Bom, quando o teu oponente é a Hillary fucking Clinton, é difícil você ser mais estatista do que ela. Convenhamos. E de fato ele tava falando isso, mas eu tava olhando e falando, a ideia base não tem nada a ver com liberdade, os princípios não são, vai entrar na Casa Branca, vai mudar toda a situação, e aí vamos ver, vai reverter, acabou o barco, vai jogar a liberdade pela janela e vamos estatizar tudo, que é o que estamos vendo agora. Inclusive saiu hoje também a notícia que a Casa Branca vai apoiar, agora Casa Branca, quer dizer, Donald Trump, vai apoiar mais checagem para comprar armas de fogo nos Estados Unidos, quer dizer, o princípio coletivista aí. Pode ter falado um monte de coisa na campanha, mas daí quando você vai ver a ideia fundamental do cara, já dava pra ver isso acontecendo. A outra coisa importante de você focar no princípio da coisa e de você também ter, se você tivesse a oportunidade de conversar com a pessoa, de conversar com alguém que conhece intimamente a pessoa, assim, isso eu tô dizendo muito mais no caso de um legislativo, e vale muito mais pra vereador até, talvez, mas pra deputado federal pode acontecer, é que volta e meia promete campanha é só propaganda, maluco. Dane-se. É que nem eu falei, me pediram pra fazer um vídeo analisando o Estado da União, né, o discurso do Donald Trump. Aquilo é 100% um discurso político. Dane-se o que o cara tá falando. Exploda-se, não vale a mesma coisa. Vale você olhar os princípios do cara, que é isso que vai orientar o que ele vai fazer. E isso é muito importante também no legislativo, que acho que vai ser o foco, que acho não, né? Certeza que vai ser o foco em 2018. Por quê? O que acontece? Às vezes o cara coloca umas coisas lá pra ficar bonita, às vezes nem sabe que tá lá, às vezes tem que pegar porque é uma bandeira do partido, etc. Então você olha e fala, mas de repente tem um candidato assim do PSDB, os democratas, uns traços assim, Mas aí você fala, mas o cara tá falando isso, o cara... mas às vezes o cara tá obrigado a fazer algumas coisas, mas quando você vai ver o sujeito, você fala, opa, peraí. Um exemplo clássico disso é o Paulo Martins, que foi o cara que ajudou a acabar com o imposto sindical aqui no Brasil, ajudou a abrir para capital estrangeiro em empresas aéreas, isso em 6 meses de deputado federal. E eu votei para ele em 2014. Inclusive, ele entrou como suplente lá por 6 meses, mas creio eu que vai ser candidato agora em 2018. O cara, aí você falava, o cara tá no PSDB, ele tava no PSC lá atrás, eu tava olhando e falava, PSC, mas que diabo que... Tá bom, vai, exploda-se. Mas o indivíduo é diferente do partido. Saiba separar as coisas, ok? Tem partido que é muito alinhadão, pessoal, por exemplo. Agora tem uns partidos que é loucurona pra cacete, que entra lá qualquer maluco. Mano, o maior exemplo disso agora é o Bruno Souza, que tá no Partido Socialista Brasileiro, e é um vereador libertário em Florianópolis, que inclusive hoje tá tendo greve de ônibus lá em Florianópolis e pegou uma van e tá rodando a cidade transportando as pessoas. Quer dizer, então assim, você fala, mas você não tá no partido. Eu lembro que inclusive quando me deram o panfleto dele, eu peguei o panfleto e falei,
Ah, não, porque esse aqui é um cara lá que é firmeza lá de Florianópolis, tá, o Bruno Souza, eu peguei 40. Escuta aqui, mano. Você... Porra é essa? Ele falou, não. De fato, tá certa coisa. E outro caso, eu acho que esse não é uma boa ideia entregar nome, mas é um caso de um deputado federal que eu conversei, e o cara me falou, olha, é o seguinte, cara, por mim, acabava a CLT e privatizava tudo. Só que se você vai ver o partido do cara e é PSDB, você fala... PSDB falando em privatizar tudo, acabar com a CLT. Hã? Não, tá lá de fato, entendeu? Então saiba separar as coisas, entendeu? Dá aquela cavada e especialmente olha assim, o que o cara tá falando fora da mídia mesmo, assim, fora da discursão, assim, porque daí você vai ver um pouco mais o discurso mais profundo do cara. E isso exige um jiu-jitsu aí um pouquinho melhor de saber ler o que o cara tá falando, saber ler os princípios da coisa. Agora, essa coisa de ler discurso, de tentar entender, assim, quais são as ideias fundamentais do cara, é um pouco difícil, ok? Eu tenho dificuldade e eu tenho mais acesso a esses caras. E, assim, pra você que talvez não tenha tanto acesso, pode ser um pouco mais difícil. Mas o importante do discurso é, primeiro, assim, a coisa assim, que vai dar muita mídia, ignora isso mesmo, porque o cara já sabe. A não ser que o cara fala assim, não, gosto de chocar. Mas ainda assim é meio... Procura as coisas assim um pouco mais obscuras. Procura umas coisas assim de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, umas coisas assim meio... O que o cara fala quando ninguém tá vendo, porque daí, claro, vai ser mais sincero, né? Quando você liga a câmera, já... muda a conversa um pouco. Comigo não, fala merda mesmo, não tem problema. Mas, claro, quando o cara é candidato, vai mudar a história. Então, não leve tanto isso em consideração, porque é mídias agem. Olha mais, assim, o que sai, o que não ficou tão popular, o que saiu pra trás. Trabalhos lá atrás, com gente que o cara conversou. Eu tenho esse acesso, assim, e, claro, vai ter recomendações lá na frente, especialmente pra legislativo, né, deputados federais, que eu acho que vai ser o fulcro da eleição esse ano, né, dane-se o presidente. Mas, procura essas coisas, e quando você vai olhando o discurso, saiba diferenciar, e isso também precisa pegar um jiu-jitsu meio bom, assim. Não precisa ser meio bom, mas precisa ter um pouquinho de experiência. Saiba diferenciar o que o cara tá falando por puro senso comum, né? E o que é mais uma ideia subjacente do que é a ideia de vida do cara. E um exemplo disso, eu não sei nem se o cara vai gostar muito de eu falar disso, mas enfim, é o Geraldo Rufino, que vai ser aí, talvez, provavelmente, não sei, candidato ao Senado pelo Novo por São Paulo. Inclusive, eu acho que tem uma grande chance de vitória, acho que é uma candidatura fantástica. Você vê os discursos dele, às vezes ele fala umas coisas assim que eu falo, não, eu falo assim, não, porque é brasileiro, não, porque nós somos brasileiros, isso aqui, dane-se. Fala, não, esse país tem muita água, o país tem muita riqueza. Isso aí é senso comum econômico, tá, deixa, ninguém viu. Mas daí você vê o que? A trajetória de vida do cara e o que tá subjacente no discurso dele é o seguinte, e isso é legal porque assim, ele é negro, legal, foi pobre de morar em favela, ele fala o seguinte, eu fiz, não precisa ficar coitadizando, o cara não é coitado, o cara consegue, se eu fiz outro cara consegue, beleza. Então se ele fala, não, ok, é um discurso individualista. Fala, tem que empreender mesmo, já quebrei um monte, quebrei educativo, o livro dele é o quê? Sobre quantas vezes ele faliu, Fala, já quebrou um monte, mesmo, tem que quebrar mesmo porque é educativo, não tem que ficar protegendo, não tem que ficar salvando o cara e falando, não pode falir, tem que ter toda a ajudinha. Não, quebrou, se fudeu, pronto, aprendeu alguma coisa? Beleza, agora vai pra próxima, mano, o que é? A vida não acabou, toca. Então você olha pelo menos é a minha análise, né? Você olha nessa parte dos cursos e fala, não, pera, isso aqui é mais ideia subjacente do cara. Se ferrar é bom, é educativo, individualismo, empreendedorismo, vá trabalhar, não seja vagabundo, não precisa ficar tendo ajuda, não. Esse tipo de ideia. Então, daí você consegue separar isso da ideia comum, assim, de umas coisas senso comum que ele fala, que assim, todo mundo fala, não tem jeito. Até eu soltei umas merdas senso comum outro dia aí, que eu olhei e falei, puta, vai ter que gravar um vídeo sobre isso, porque... Mas enfim, isso acontece. O fato é, dá pra ir muito mais a fundo nessa metodologia e tudo mais, mas eu acho que você já pegou a ideia geral aqui, e claro... lá na frente, quando chegar a hora do vamos ver, vai ter a lista oficial de presidência, não importa muito, né? Mas o foco vai ser o legislativo, né? Deputados federais vai ter a lista ideias radicais e também deputados estaduais no que tiver, dos que tem uma inclinação muito mais libertária que pode dar chance. O resto, mano, honestamente, não perca um segundo do seu tempo. Você olha e fala, esse cara aqui não gosta das ideias de liberdade. Não gosta, você vê que tem a rejeição. Mas ele defende uma coisa, mas veja bem, ele pode ser bom. Você tem que pesar os... Foda-se. Não perca um segundo do tempo com isso. Vai comprar Bitcoin, vai estudar, vai formar teus grupos libertários mesmo. E lembrando sempre, política, a atuação política que eu defendo é para atrapalhar o Estado. Política não constrói nada. Política não faz nada de bom. Política é inerentemente agressão. Não existe política sem agressão.
A única atuação que eu defendo é bota o cara lá dentro pro cara atrapalhar o Estado. Sempre vota pra reduzir o Estado, nunca deixa crescer alguma coisa, e se der errado, mano, deu errado, falhou, tá bom, foda-se. Essa que é a ideia. Mas enfim, por esse vídeo é isso, né? Tem o meu livro Voto Ofensivo, tá em PDF lá de graça, mas tchau, tchau.